Fala galera, professor Luiz com vocês, mais uma aula de Direito Constitucional. Hoje veremos um tema interessantíssimo que desperta paixões e ódio de muitos, né? Há quem estude imunidade parlamentar e prerrogativa de foro e fica pé da vida com a vida dada aos congressistas brasileiros, os supostos privilégios dos deputados, dos senadores. É um tema bem relevante, bastante interessante, com grande incidência em provas, tá? Então, vamos lá, imunidades e prerrogativas do Legislativo, né? Iniciar ali pelos federais, a gente menciona os estaduais e os municipais, sempre na sequência, porque geralmente nada mais é do que uma simetria do que é aplicado em âmbito federal. Esse assunto, pessoal, muito comumente é chamado pela doutrina como Estatuto dos Congressistas, como eu coloquei ali para vocês, tá? Muitos doutrinadores mencionam todo esse regramento, as imunidades, as prerrogativas de foro, as obrigações dos parlamentares, tudo isso como Estatuto dos Congressistas. É uma lei à parte, professor? Não. São as disposições na Constituição, a partir do artigo 53, que dizem o que os parlamentares podem e não podem, o que os membros do Poder Legislativo brasileiro podem e não podem, né? O parlement do direito francês, né? Parlamento, aqui utilizado no Brasil, a expressão parlamento vem de parlement do direito francês, ou parler, que é falar, né? Falar, parler no direito francês, né? Lá na França, fala assim, parler, falar. O cara que fala, está na tribuna falando, é o parlamentar, o cara que ocupa o parlament. Internalizamos isso como parlamento, é onde está o membro do poder legislativo. Parlamento é onde está o membro do poder legislativo. Em âmbito federal, quem é poder legislativo? Quem é o membro do poder legislativo? Quem é o parlamentar? Em âmbito federal, deputado federal e senador. Quem é o parlamentar? Em âmbito estadual, deputado estadual. No DF, deputado distrital. Quem é o parlamentar em âmbito municipal? O vereador. O assunto Estatuto dos Congressistas, portanto, é tudo que veremos daqui até as próximas aulas. As imunidades, as prerrogativas, o que eles podem e o que eles não podem. Tá? Essa expressão, inclusive, já caiu na prova oral recentemente, julho de 2020, prova oral para promotor de justiça do estado de Minas Gerais. Eu estava assistindo porque tinha um amigo entre os arguidos, né? Um amigo estava participando dessa prova, era candidato, né? Foi aprovado, ainda bem. E eu estava assistindo a prova, e como as provas são públicas, né? No caso do MP de Minas, em razão da pandemia, foi inclusive televisionado, passou ao vivo pelo canal do YouTube, do próprio Ministério Público de Minas, uma novidade, um negócio nunca visto antes, uma prova oral televisionada, né? Não está na televisão, mas registrada, filmada ao vivo, foi bem interessante, e o examinador virou para o candidato e disse: candidato, dispõe para mim o que é Estatuto dos Congressistas. Pergunta na ata, o que significa Estatuto dos Congressistas? Ela dizia: olha, é o regramento, né? São os dispositivos constitucionais, a partir do 53, que trazem as atribuições, as imunidades, as prerrogativas e as vedações aos congressistas brasileiros, aos deputados federais e senadores. E foi explicar o que era e tal. Cada um satisfeito, é isso mesmo, obrigado. Pergunta de prova oral, do MP Minas, cara, MP dificílimo. Olha que interessante. Então, essa expressão, você pode se deparar com ela em prova, alguns livros falam Estatutos Congressistas. Nada mais é do que as regras de imunidades, prerrogativas e deveres dos parlamentares, que se inicia ali no artigo 53. Sem mais delongas, vejamos cada uma delas. Primeiramente, a chamada, vou botar aqui, prerrogativa de foro. Prerrogativa de foro. Qual outro nome que esse negócio pode ter? Foro, sem aspas, né? Vamos tirar o parênteses também. Ou foro por prerrogativa de função. Foro por prerrogativa de função. Isso tem um nome popular, um nome coloquial. É um nome coloquial. Foro privilegiado. Foro privilegiado. É um nome mais coloquial, inclusive não é indicado, tá? A doutrina majoritária não adota a expressão foro privilegiado. A doutrina mais tradicional diz que é um equívoco falar foro privilegiado, porque privilégio são distorções
são tratamentos distintos, geralmente não justificáveis, dado a sujeitos. Privilégio é um tratamento distinto dado a um sujeito, e via de regra um tratamento não justificado. A imunidade ou a prerrogativa é um tratamento distinto dado à função e não ao sujeito, e geralmente se justifica, justamente porque é em razão da função. Então a prerrogativa e a imunidade é dada para a função, o privilégio é dado para o sujeito. A Constituição não elencou privilégios, né? A doutrina majoritária defende isso. A Constituição não elencou privilégios, ela elencou prerrogativas e imunidades. Se isso na prática virou privilégio, aí é um debate muito mais político do que constitucional. Ah, professor, mas na prática, eu acho que isso é um privilégio desses deputados. Tudo bem, a sua opinião é válida e respeitável, mas é uma opinião muito mais política do que jurídica. Do ponto de vista técnico, realmente é muito criticada a expressão foro privilegiado. Porque é a expressão comum, coloquial, é dada pelo William Bonner, pelo Jornal Nacional, na TV, fala muito foro privilegiado, mas não é mais adequado. Eu não indico você usar numa prova discursiva, tá? Foro privilegiado. Professor, mas eu já vi uma questão objetiva, que no enunciado falava foro privilegiado. Tá, mas quem pode falar com linguagem coloquial é a prova, a banca. Se ela quiser, ela pode. Você não pode. Você tem a obrigação sempre de ser muito técnico. Você tem a obrigação sempre de ser muito técnico. Então, para não correr risco, deixa a prova falar foro privilegiado. Você não fala. Foro por prerrogativa de função. Ou prerrogativa de foro, porque não tem chance nenhuma de estar errado. Foro privilegiado, a prova pode ou não concordar com a expressão. Agora, prerrogativa de foro, a prova não pode discordar. Essa não tem como discordar. É tecnicamente corretíssima. Essa, há quem discorde. Há quem diga que ela não está certa. Essa aqui em vermelho, não há ninguém que diga que ela não está certa. Beleza? Essa de azul aqui, por exemplo, ó, eu já vi Marcelo Novellino, que é um grande constitucionalista, um livro muito bacana, tem um livro muito bom. O Novellino fala foro privilegiado. Ele não concorda com essa tese de que isso aqui é menos técnico, mas ele é minoritário. Tá? É menos comum. É mais, pelo menos a doutrina clássica adota mais prerrogativa de foro. Eu aconselho a você a usar o que está em vermelho, porque não tem chance nenhuma de estar errado. Uma questão discursiva, tá bom? Objetiva, o nome que a prova der, basta que você saiba o que significa. Então, tudo bem. Vamos lá. O que seria esse negócio, então? Foro privilegiado. A expressão foro, que se repete aqui exaustivamente, foro, a gente pode resumir, a grosso modo, em competência para julgar. Competência para julgar. A gente pode reduzir a expressão foro, né? Foro com a fonética fechada, não aberta, né? Foro e sem acento, tá? Esse foro aqui não tem acento, não é foro com acento, tá bom? É foro mesmo de competência, tá? Competência para julgar, uma palavra que vem do direito processual e aqui para nós, a grosso modo, resume quem é que tem competência para julgar. Qual é o foro? O foro é onde se julga. Foro, onde se julga. Neste contexto, a grosso modo, reduzindo bastante, mas a ideia é essa. Foro é onde se julga. Então, qual é a prerrogativa de foro, ou seja, onde se julga o parlamentar, onde se julga o parlamentar federal. Quem é o parlamentar federal? Deputado federal e senador. Cuidado, viu? A prova nem sempre te dá mastigadinho. Ah, o deputado federal, o senador, são... Não, a prova gosta muito de usar a expressão parlamentar federal, parlamentar estadual, parlamentar municipal. Você tem obrigação de saber quem é, tá? A prova nem sempre vai vir, o deputado federal é julgado aonde, tem qual... Não, a prova gosta muito de falar assim, parlamentar federal. Se você não sabe, o problema é seu. O parlamentar federal. Pensa, uma questão que você já não sabe nada no enunciado. Segundo a Constituição, compete a quem julgar o parlamentar federal. Aí você, parlamentar federal o quê? Lascou, você não sabe nem o enunciado, vai saber a resposta? Então, se atente à nomenclatura, se atente aos nomes que a prova dá às coisas, tá? Então, parlamentar federal, não se esqueça, sempre, parlamentar é membro do Legislativo. Legislativo federal, deputados federais e senadores. Tranquilo. Qual é a prerrogativa de foro dele, então? Onde o parlamentar federal é julgado? O que diz a Constituição? A partir da diplomação, será julgado pelo Supremo Tribunal Federal.
É isso que a Constituição diz, que o parlamentar federal, a partir da diplomação, será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, qual é a prerrogativa de foro do parlamentar federal? STF. Se a prova pergunta cruamente, qual é a prerrogativa de foro do parlamentar federal? STF. Beleza. Resposta crua, enxuta, STF. Agora vamos aos detalhes. E são muitos. O primeiro, essa expressão aqui, ó, que para muitos aí assistindo em casa, na biblioteca, na sala de estudo, para muitos que estão me assistindo, é uma novidade. Isso de diplomação, cuidado com isso. A prerrogativa de foro, ou o tal do foro privilegiado, começa com a diplomação. Professor, mas qual a relevância de saber isso? Toda. A prova pode escrever que a prerrogativa de foro começa com a posse. Certo ou errado? Errado. A prova pode dizer que a prerrogativa de foro começa com o exercício do mandato. Certo ou errado? Errado. A prova pode dizer que a prerrogativa de foro começa com o resultado das eleições. Certo ou errado? Errado. Tudo errado. O marco é específico. A diplomação. Isso pode ser dito de outra forma? Pode. Pode ser dito assim, ó. A outra forma é tranquila. É quase a mesma coisa. A partir da expedição de diploma. Então, só essas duas formas são certas. Ou você lê a partir da diplomação, ou a partir da expedição do diploma. Diplomar, expedir o diploma. Diplomar, expedir o diploma. É a mesma coisa, absolutamente a mesma coisa. Diplomar, expedir o diploma. Então, a partir da expedição de diploma, ou a partir da diplomação. Professor, tá, mas eu vou só decorar com cabresto, assim, que nem um cavalo? Não. Você vai pensar. Você vai decorar diplomação, diplomação. Não, pensa. O que é diplomação? Vamos pensar, calma. Qual é a sequência natural das coisas? Geralmente, você tem o quê? Você tem outubro, eleição. Tem eleição, sai ali o resultado. Sai o resultado. E, geralmente, em dezembro, o que a gente tem? Uma cerimônia televisionada. Os caras vão de terno, gravata, tudo bonitão, leva a família, leva o filho, a esposa, né? Tem toda uma cerimônia, uma solenidade, passa na TV, passa no jornal, chama nome de um por um, que nem em formatura. É uma formatura de faculdade? Fulano de tal, pega o diplominha, bate a foto, senta. Ciclano de tal, é ordem alfabética, chama um por vez. Pois é. Ao fim das eleições, geralmente em dezembro, essa é a ordem natural das coisas. Na pandemia, por exemplo, foi diferente. Eleições municipais durante a pandemia foi diferente. Mas essa é a lógica natural. Outubro, eleição e resultado. Eleição e resultado. Dezembro, eu tenho uma cerimônia que diz para o vencedor que ele foi o campeão. E confirma essa vitória. Essa cerimônia se chama diplomação. Quem organiza essa cerimônia é a Justiça Eleitoral. Eu sou candidato a deputado federal, suponhamos. Mas suponhamos. Em outubro, a eleição, sai o resultado, ganhei. Ah, legal. Em dezembro, eu sou convidado pela Justiça Eleitoral Federal a participar de uma grande cerimônia, na qual eu vou ser anunciado no microfone, vou subir até lá, vou pegar um diploma escrito deputado federal eleito, meu nome completo, vou bater uma fotinha e vou para casa. Essa cerimônia chama diplomação. É a cerimônia que confirma que eu fui eleito. Aí eu saio da diplomação e já começo a trabalhar, professor? Não, porque geralmente a posse é em fevereiro. Posse e exercício. Aí eu começo a trabalhar como deputado federal. Essa é a sequência natural das coisas. Geralmente eu tenho eleição e resultado em outubro. A cerimônia que confirma o resultado, chamada diplomação ou expedição de diploma, em dezembro. E em fevereiro eu tenho posse e exercício. Eu tomo posse e já começo o exercício do meu mandato de deputado federal, de senador. Certo? Onde começa a prerrogativa de foro? Aqui, cara. A prerrogativa de foro começa aqui. Ah, professor, antes mesmo da posse? Antes mesmo da posse. Então, segundo a Constituição,
A prerrogativa de foro tem início com a diplomação. E segundo a Constituição, a partir deste marco de diplomação, esses dois caras são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Os crimes que eles cometerem serão julgados, serão submetidos a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Ah, professor, tranquilo, acabou? Podemos conseguir? Não. Aqui vem um plus. Não é informação extra, não. É informação comum, regra. Em 2018, em março, para ser mais específico, em março de 2018, o Supremo incrementou isso aqui. O ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, levantou um debate dentro do Supremo com os seguintes termos. Olha, a Suprema Corte, claro, não foram essas palavras, né? Estou aqui criando as palavras, mas foi ele que levantou o debate. As palavras exatas dele no dia, eu não sei, eu não estava lá. Mas ele levantou o debate, olha, a Suprema Corte está abarrotada de processos que não fazem sentido. Como assim, Barroso? Não tem porquê a Suprema Corte do país ficar julgando picuinha. Ficar julgando qualquer merda que o parlamentar já fez na vida. Professor, como assim? Antes desse debate, qualquer crime cometido por um parlamentar federal, em qualquer momento em tramitação, qualquer momento da vida que ele cometeu, estava tramitando o processo. O cara é diplomado, o STF funcionava como um imã e atraía todos os processos daquele cara, criminais, evidentemente. A prerrogativa de foro é só criminal, tá? É só criminal. Civil não, é só criminal. Então, todos os processos criminais que o cara tinha, quando ele era diplomado, já subiam todos para o Supremo. O Supremo tinha que julgar coisas que não fazem sentido. Ah, não, esse cara aqui, ó, ele, em 2001, ele era trombadinha, ele furtou uma carteira na praça da rua e tem um processo contra ele. Tramitando. Mais de 10 anos depois, coisa de furto, vai para o Supremo julgar. Puxa automático para o Supremo. Não, esse cara aqui há 5 anos, ele ameaçou um vizinho. Porque o vizinho botou um carro na garagem dele. Há 5 anos. Esse processo tramita lá na primeira instância, no juizado criminal, ou na primeira vara criminal da cidade tal, do interior, do estado tal. O cara era diplomado, esse processo saía daquele juiz de primeiro grau e ia para o Supremo. O Supremo ia ter que julgar isso. Por quê? Porque o cara foi diplomado, agora deputado federal, ou senador. Foi diplomado? Processos para o STF. Todos criminais. Mesmo os que já tramitavam. Crime de ameaça. O cara nem ia fazer nada não, só falou, rapaz, vou acabar com você, esse carro aqui. Crime. Crime. A STF ia julgar isso. Aí o Barroso levantou a mão e falou assim, pessoal, vamos pensar uma forma de reinterpretar a Constituição? Há quem diga que o STF legislou. Viu na Constituição o que não está escrito. Há quem diga que o STF acertou, otimizou a imunidade, organizou o que era uma bagunça. Se você vai ser do time A ou do time B, pouco me interessa. A gente vai ter que aprender o que mudou. Concordar ou discordar é fora do direito. É opinião, é juízo de valor. Aqui a gente não está dando opinião não, a gente está aprendendo direito constitucional. O que o Barroso então propôs e foi aprovado e já está em vigor desde 2018? Que por mais que a Constituição diga que a partir da diplomação esse cara aqui será julgado pelo STF, não é em todo caso. É apenas em relação aos crimes cometidos durante o exercício do mandato, e, não esqueça esse E, são 2 critérios, e relacionado com a função parlamentar. Isso aqui, meus amigos, é regra desde 2018. Bom? Você estava estudando aí para um curso de 2017, um curso aí de janeiro de 2018, seu curso está desatualizado.
São regras cumulativas. E aqui são duas regras, ó. Veja bem. Crime durante o exercício e relacionado com a função. Vamos pensar isso na prática? O STF quis pôr ordem na casa. Não é qualquer processo que vai para o Supremo mais. Não é. Ah, o cara foi diplomado, pronto, abre a porta do Supremo e entra o processo. Tudo que ele tinha. Não, senhor, entra não. É daqui para frente. A partir do exercício. E mais que isso, não é qualquer crime. Pensa comigo. Pensa. Exemplo. Exemplo é sempre ótimo para a gente matar a questão. José é candidato a senador da República. Foi eleito. Foi diplomado. Dá início à prerrogativa, em tese. Começa ali o exercício do mandato parlamentar. E certo dia, comemorando o seu aniversário, já como senador da República, foi até um restaurante da cidade e encheu a cara 3 garrafas de uísque, cowboy, sem nem gelo, pegou o seu carro importado, 300 cavalos, turbo, enfiou o pé no acelerador, aquela alegria, meu aniversário, bebaço, bateu numa moto, colidiu com a motocicleta, levando a óbito os 2 tripulantes da motocicleta, piloto e passageiro. Homicídio. Se vai ser culpa consciente, culpa inconsciente ou dolo eventual, debate lá no direito penal. As 3 hipóteses são teoricamente possíveis. Debate lá no direito penal. Não importa. O que importa é que eu vejo aqui, de cara, um possível crime de homicídio. Um potencial crime de homicídio, doloso ou culposo. É até mais comum, né? Colocando todas as circunstâncias, alta velocidade, alcoolizado, furo um sinal, levando em conta todos os elementos, o dolo eventual tem muito mais força do que uma eventual culpa inconsciente. Então, dolo eventual, ou culpa consciente, né? O dolo eventual aqui me parece muito mais provável, mas você debate isso lá no direito penal. Mas que há um homicídio em potencial, não se discute. Vai gerar um processo criminal. Eu te pergunto, esse processo vai para o Supremo Tribunal Federal? O cara é senador da República. É o Supremo quem vai julgar o nosso senador José aqui, hipotético, pelo crime de homicídio na direção de veículo automotor? Quem vai julgá-lo é o Supremo Tribunal Federal? Ah, professor, homicídio é tribunal do júri. Olha, prerrogativa de foro é competência constitucional. Afasta o tribunal de júri. Se for prerrogativa de foro, não se fala em júri, tá? Competência constitucional afasta o júri. Daqui a pouco eu volto a falar disso. Tem ou não tem prerrogativa? É ou não é o Supremo? É júri? É júri da Justiça Comum? Ou são os 11 ministros do Supremo? Quem julga esse cara? Quem julga esse processo? Hã? Olha o critério. Ah, professor, ele já foi diplomado. Calma, esse critério foi ampliado. Não basta ser diplomado. Isso mudou em 2018. Olha aqui para frente. Beleza que ele já foi diplomado, já é senador. Mas não basta. Olha o que está em vermelho aqui. Isso mudou em 2018. E já foi aplicado, já está valendo desde 2018. Firme e forte. Isso aqui é regra nova, não tem discussão. E eu tenho 2 critérios. Crime cometido já em exercício. Está em exercício? Tá, ele é senador da República. Já foi diplomado, já está em exercício. Mas o crime tem relação com a função parlamentar? Atropelar alguém, bater, colidir com o veículo de alguém, estando alcoolizado. Esse crime tem alguma relação, homicídio, né? Homicídio na direção de veículo automotor, tem alguma relação com ser senador? Ah, professor, é porque o carro é importante porque ele tem dinheiro. Não viaja, não frita, tá maluco? Dirigir alcoolizado tem relação nenhuma com a função do senador. Nenhuma. Se o crime não tem relação com as funções, vai para o Supremo? Não vai para o Supremo, porque os critérios são cumulativos. Tem que ser crime durante o exercício, até aí tudo bem, esse ele cumpriu, mas tem que ser relacionado à função, e esse caso não é relacionado com as funções. Não vai para o Supremo.
Quem vai julgá-lo? Tribunal do júri. Justiça comum. Justiça estadual comum, estadual, cara. Peraí, professor. Então um júri da justiça estadual comum vai julgar um senador. É isso? É isso. É isso. É exatamente isso. O STF não abriu as portas para tudo, mas não. Agora o negócio tem gerência. Não vai entrar qualquer coisa. Vamos pensar outro exemplo? Lembra que eu mencionei agora há pouco? Imagine um cara que já está deputado, ele responde por ameaça. O cara foi eleito ali. O cara foi eleito. Foi eleito. Deputado federal. Mas lá atrás, ó, há, sei lá, 6 anos. Há 6 anos, o cara respondia por furto. Respondia por ameaça. Roubo, que seja, qualquer crime. 6 anos, há 6 anos. Há 6 anos atrás é pleonasmo, tá? É redundância. Se é A com H e acento, já é passado, né? Já é passado. Então não tem A atrás, é pleonasmo. Então, há 6 anos, o cara respondia por furto, ameaça, roubo, não importa o crime. Aí, 6 anos depois, ele vira deputado. É diplomado. É eleito, depois é diplomado. Esse crime aqui, furto, ameaça, outro crime que ele tenha, vai para o Supremo julgar? Não vai. Não cumpre nenhum critério. O crime não foi durante o exercício e não tem relação com as funções. Que função é linda sem função nenhuma? Então, esse crime que já corria ali, ó, vamos pôr aqui, ó, segunda vara criminal de Goiânia. Lá na segunda vara criminal de Goiânia, tramitava um processo contra o candidato a deputado Joaquim José, é o nome dele, Joaquim José. Nome com hífen, né, o animal. Joaquim José. Respondi por furto. Joaquim José, anos depois, se candidata a deputado, é eleito e diplomado. Esse processo de furto vai para o STF? Não. Esse processo continua tramitando na segunda vara criminal de Goiânia. Professor, então a segunda vara criminal de Goiânia estará processando um deputado federal? É isso? É exatamente isso. Porque só vai para o Supremo aqueles crimes cometidos durante o exercício do mandato e que sejam relacionados com as funções. É um critério cumulativo que, se é antes, meu amigo, tem nem debate, não vai para o Supremo. Regra de ouro aí da prerrogativa de foro, tá? Aprendeu? Beleza essa primeira parte? Vamos para a segunda parte agora. Como assim, professor, segunda parte? Isso aqui, ó, é para dizer quando que o processo vai ao STF. Quando ele vai ao STF? O cara é diplomado, exerce um crime já em exercício e o crime tem relação com as funções. Então, já diplomado, exerce um crime em exercício e esse crime tem relação com as funções. Esse processo vai ao STF. E é o STF quem vai julgar. Pronto. Mas quando é que o processo sai do STF? Isso aqui, tudo que já vimos, ó, é quando ele vai para o STF. Quando o processo vai ao STF para ser julgado lá, o cara já foi diplomado, comete um crime em exercício e o crime tem relação com as funções. Esse processo vai ao STF. O nosso Joaquim José responde um processo por furto. Na primeira instância. É eleito deputado federal. Começa o exercício. Pouco tempo depois, ele já se alia a alguns criminosos na política, o que não é comum no Brasil, uma grande raridade, e se envolve num processo de corrupção, de lavagem de dinheiro e desvio de verba pública. É denunciado e processado. Esse processo, quem é que julga? Primeira instância ou STF?
Ó, o cara já é senador ou deputado, Joaquim fulano de tal, relaciona-se a um crime de desvio de verba, associa-se a uma organização criminosa especializada em desvio de verbas e lavagem de dinheiro e é processado. Aonde? Primeiro grau ou STF? O cara já foi diplomado, já é deputado ou senador em exercício e o crime tem total relação com as funções de desvio de verba pública por parte de um senador. Tem total relação com as funções. Então, esse processo vai para onde? Vai para o STF. Um crime de desvio de verbas de um senador em exercício, um deputado em exercício, é um crime que será julgado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a regra de prerrogativa de foro, porque o crime é relacionado com as funções e foi cometido no exercício delas. Tranquilo. Quando o processo sai do Supremo? Como assim, professor? Isso também mudou? Isso também tem regra? Claro que tem. Tem regra e mudou. Quando a regra geral para entrar era só essa aqui, ó, com a diplomação, vai ao STF, o oposto também era muito simples. Com o fim do exercício do mandato, sai do STF. Professor, de que forma? Quando terminou o mandato? Também, mas não só ela. Se o cara renunciou, se o cara é cassado. Acontece dos colegas, o cara é deputado federal, comete um crime durante as funções que tem a ver com o mandato. O STF começa a julgar o cara. Só que a própria Câmara dos Deputados se coloca contra esse deputado, instaura um processo na comissão de ética e caça o mandato dele. Caça por quebra de decoro. E o cara perde o mandato. O que acontecia no passado com o processo que estava no STF? Era redistribuído para o primeiro grau. Por quê? Porque esse cara não tinha mais prerrogativa de foro. Se você não tem mais o mandato, você não é mais deputado nem senador, não tem por que mais o STF te julgar. Era assim a regra. Roberto Jefferson é um cara que renunciou. O Roberto Jefferson estava submetido a um processo junto ao STF, envolvido no esquema do mensalão, foi um dos primeiros delatores. Aqui não estou emitindo opinião política, estou noticiando fatos. Roberto Jefferson era um dos delatores no mensalão, respondeu a processo junto ao STF, porque ele era parlamentar federal. Só que ele renunciou ao cargo. Para quê? Para o processo sair do Supremo e ir para o primeiro grau. Só que desde lá o Supremo começou a falar assim, isso é malandragem, pô. Espera lá. Processo quase acabando, agora você vai renunciar. O processo quase recomeçar no primeiro grau. Não, senhor. Vai ficar no STF o processo do mesmo jeito, mesmo você renunciando. Desde lá, o Supremo começou devagarzinho a mudar a jurisprudência e em 2018 confirmou. Antes, o cara renunciou, pelo menos a regra geral, o cara renunciou, processo saiu do Supremo. Pensa, você é senador, comete um crime durante as funções, relacionado com elas. Seu processo vai para o Supremo. Supremo é a primeira e última instância. Primeira e última. Está quase julgando, o que você faz? Você renuncia. Não, eu abro mão de ser senador, não sou mais senador, agora sou um cidadão comum. Qual era a regra geral? O processo tinha que sair do STF e voltar para um juiz de primeiro grau. Você poderia interpor recursos, segurar, enrolar, protelar o processo. Era uma estratégia de defesa. O cara abria mão do mandato só para o processo sair do Supremo e voltar para o primeiro grau. Por quê? Porque se ele perdeu o mandato, não é mais o Supremo. A prerrogativa de foro diz, o senador e o deputado é julgado no Supremo. Se eu não sou mais senador e não sou mais deputado, Supremo, sai daqui, tira o processo. Me dá o processo aqui, cara. Não sou mais senador, não sou mais deputado, tchau. Outro juiz vai me julgar, um juiz comum. Era assim. Barroso, Rosa Weber, debateram ali e também mudaram essa regra. De 2018 para cá, o processo não sai sempre do STF. Quando ele sai do STF? Se o fim do mandato, e não importa a razão, tá? Renúncia, se foi cassado, o Eduardo Cunha mesmo. O Eduardo Cunha foi submetido a um processo judicial enquanto parlamentar federal, com prerrogativa de foro. Mas durante o processo, o que aconteceu? A própria Câmara cassou o mandato dele por quebra de decoro. E ele ficou sem
sem a prerrogativa de foro. O que o STF ratificou, então? O que ele decidiu? Que tem que ter uma regra para dizer quando o processo sai do STF e quando não sai mais, para não virar bagunça. Se o fim do mandato, não importa o motivo, cassado, renunciou, acabou, mas se o fim do mandato ocorrer, quando que sai do STF? Se o fim do mandato ocorrer até antes do fim da instrução processual penal. Em outras palavras, se a instrução processual já acabou, ou seja, praticamente só falta o STF divulgar a decisão, decidir, se já está nessa fase do processo, o cara pode renunciar, pode ser cassado, que o Supremo vai até o fim. E aqui faz todo sentido. O Supremo já foi tão longe, já ouviu testemunha, já produziu prova, já formou sua convicção, cada ministro já formou sua convicção, se o cara está certo, se o cara está errado. O processo já caminhou tanto, já está no fim, aí vai redistribuir para o primeiro grau. Claro que muitos atos serão aproveitados no primeiro grau, mas ainda assim é um prejuízo processual, é um prejuízo para a economia processual. É moroso demais você redistribuir um processo que está quase acabando. Então, se está quase acabando, não estou nem aí se ele renunciou, vai ser julgado aqui de todo jeito. Ah, professor, mas eu não sei quando é o fim da instrução processual penal. O Supremo não quis deixar nem um fio desencapado, nem um fio solto. Ele identificou tudo, deixou tudo redondinho. Isso aqui tem um momento específico. Segundo o STF, quando é esse momento? Quando é publicado o despacho que intima as partes para apresentarem alegações finais. Para apresentarem alegações finais. Agora já não tem mais dúvida. O cara não pode dizer, mas eu não sei que momento é esse, sabe? O STF disse. Aí isso aqui é um ato formal específico. É o seguinte, a grosso modo, as partes são comunicadas de que o processo está acabando. E elas são intimadas a se manifestarem pela última vez. Esse despacho diz o seguinte, autor e réu, últimas palavras, apresentem as suas alegações finais que nós já vamos decidir. Chegou nesse ponto do processo? Chegou. Esse ponto, segundo o Supremo, é o fim da instrução processual. Porque a instrução é a fase que se colhe prova, se ouve testemunha, se apura os fatos. Se eu estou chamando as partes, acusação e defesa, para apresentarem suas últimas alegações, é porque eu já vi todas as provas, já ouvi todas as testemunhas, agora só falta decidir. Já chegou nesse nível, o cara pode renunciar, o cara pode fazer o que ele quiser, que o processo não sai mais do Supremo. Então, quando que sai do Supremo? Se o fim do mandato for antes disso aqui. Se o fim do mandato for antes deste momento, esse processo sai do STF e vai para a Justiça Comum, vai para outra competência. Mas se o fim do mandato for depois desse momento aqui, não sai mais do Supremo. Então pensa no nosso senador Joaquim. O senador Joaquim responde por corrupção junto ao STF. Corrupção cometida durante o seu mandato. Obviamente, um crime relacionado às suas funções. Aí o STF já terminou a instrução. Chega para o advogado dele a intimação para apresentar alegações finais. Aí o Joaquim, nossa, lascou, o STF vai decidir. Não vou, já sei, vou renunciar. Aí ele formaliza, sai o decreto, por conta própria, ele pede ali a renúncia, né? Declara a sua renúncia ao cargo de senador. Pronto, não sou senador mais. Ufa, agora o STF não pode decidir. Aí o STF diz o seguinte, senhor Joaquim, o senhor renunciou? Renunciei, acabou o mandato. Eu não sou mais senador, STF. O STF faz assim, tô nem aí. Mas como assim? Agora eu sou um cidadão comum, um comum do povo.
Não pode ser o Supremo que vai me julgar. O Supremo diz, pode e será. Mas por quê? Porque o seu mandato se encerrou. Você abriu mão do mandato numa fase tão avançada do processo que ele não sai mais daqui. Agora a gente vai até o fim. Então o Supremo originalmente vai julgar um cidadão comum? Sim, o Supremo vai julgar um cidadão comum. Vai proferir uma decisão criminal contra um cidadão comum. Sim. Problema dele, se renunciou. Se já tinha sido intimado para alegações finais, não adianta mais renunciar. Não adianta correr. É o Supremo quem vai decidir até o fim. Até o fim. Porque o fim está muito próximo. É só proferir a decisão. Perfeito? Tranquilo? Vamos recapitular então. Recapitulando. O que é a prerrogativa de foro? A primeira regra do Estatuto dos Congressistas. Prerrogativa de foro é dizer onde esse cara vai ser julgado. Segundo a Constituição, saiba a regra simples, tá? Saiba, porque às vezes a prova só quer o beabá. Qual é a prerrogativa de foro do senador e do deputado federal? STF. Qual é a prerrogativa de foro do parlamentar federal? STF. É outra forma de perguntar a mesma coisa. STF, beleza, essa é a regra geral. Mas na prática, como funciona essa prerrogativa de foro? Segundo a Constituição, a partir da diplomação. Tem provas que só cobram o texto da Constituição, então cuidado com as questões. Segundo a Constituição Federal, a partir da diplomação, o deputado federal é julgado pelo Supremo. Certo ou errado? Marca certo. Por quê, professor? E o resto? A prova não perguntou o resto. A prova só trouxe o que está na Constituição. Está certo? Está certo? Está certo? Segundo o Supremo Tribunal Federal, a prerrogativa de foro desse sujeito será a partir da diplomação, se o crime cometido tiver relação com as funções e for cometido no exercício das funções, no exercício do mandato. O cara estava em exercício, comete um crime e o crime tem relação com as funções. É só nesse caso que esse processo vai para o Supremo. Regra geral, prerrogativa de foro é o STF. Regra geral, a partir de quando? Diplomação. Entretanto, não é qualquer crime. É crime durante o exercício das funções, o cara já estava em exercício, e crime relacionado com as funções. Vou repetir mais uma vez. Qual é a prerrogativa desse cara? STF. A partir de quando começa a prerrogativa? Diplomação. Cuidado com prova. Prova fala posse. Prova fala resultado. A partir da eleição. A partir do fim da eleição. A partir da posse. A partir do errado. Segundo a Constituição, a prerrogativa começa com a diplomação. Mas para esse processo ser submetido ao Supremo, é necessário que o crime seja cometido já em exercício da função e que tenha relação com suas atribuições de parlamentar, como senador, como deputado. Beleza? Vai para o Supremo se o crime é cometido já em exercício e relacionado com as funções. Quando que sai do Supremo o processo? Quando ele é redistribuído para a justiça comum. Se o mandato acaba, se encerra, o cara renunciou, o cara foi cassado, antes de acabar a instrução processual. Ainda estava ocorrendo a instrução e o cara renuncia. É o Supremo que julga? Não. Aí sai do STF. Aí sai do STF. Se o mandato se encerra, se o cara renuncia, se o cara é cassado, antes do fim da instrução, o processo sai do STF e vai para a Justiça Comum. Se é um crime comum, Justiça Comum vai julgar. Um juiz de primeiro grau. Agora, se o mandato se encerra, o cara é cassado, renuncia, após o fim da instrução, o processo não sai mais do Supremo. O Supremo vai até o fim. Quando é o fim da instrução? A partir do despacho que intima as partes para apresentarem alegações finais. Compreendeu? Fechou? Assunto interessantíssimo. Despenca em prova. Muito recente, muito atual. Tá? Grandes chances de ser cobrado. Eu volto logo mais com a outra parte do Estatuto. Já vimos prerrogativa de foro. Agora veremos imunidades, material e formal. Formal em relação à prisão e formal em relação ao processo. Não sai daí.